Bem-vindos de volta aí, pessoal, para a nossa terceira e última parte desse mini curso de Prolog, né? Nessa última parte, eu vou mostrar para vocês uma das características aí, interessantes da linguagem Prolog, que é o processamento de listas, tá? É uma das coisas que a linguagem faz bem aí. Então, o Prolog, ele dá suporte ao tratamento de listas, né? As listas são sequências de qualquer número de elementos, que podem ser de qualquer tipo de termo, né? Átomos, proposições, mesmo outras listas. A gente não vai se aprofundar, né? O curso ele é para ser superficial mesmo, só para dar uma ideia sobre a linguagem, né? Então a gente vai tratar as listas um pouco mais simples. A sintaxe da lista aqui no Prolog é a mesma da linguagem Haskell, né? O Haskell, que é uma linguagem funcional, aqui a gente está com uma linguagem lógica, né? Com elementos separados por vírgulas e entre colchetes. Aqui eu tenho um exemplo de uma lista, por exemplo, apple, grape, orange, banana. Essa é uma lista de frutas aqui com 4 elementos separados por vírgulas entre colchetes. A notação colchete representa uma lista vazia, então abre e fecha o colchete aqui. A gente vai usar isso em muitos casos para fazer caso base de recursão. Aqui a gente vai usar a recursão da mesma maneira que a gente costuma utilizar em linguagens funcionais, né? Como o caso básico de processamento de lista. E a lista pode ser expressa em termos de cabeça e cauda também. Então, ó, aqui entre colchetes H, uma barra vertical, e T significa uma lista em que o elemento H é a cabeça e a sublista T é a cauda da lista, né? Tem os n-1 elementos aí da lista. Olha só, eu vou criar essa lista que eu acabei de colocar ali no slide. Orange, grape, apple, banana. Na verdade, eu nem lembro se era exatamente essa lista, né? Mas eu gostaria de desenvolver, por exemplo, um predicado aqui, uma regra no Prolog, aqui do lado esquerdo no meu editor de código, que fizesse o cálculo do comprimento de uma lista. Como é que eu poderia fazer isso? Comprimento vai chamar a minha regra e eu posso fazer aqui, ó, um caso base para esse predicado, que é o seguinte: se uma lista for vazia, qual que é o comprimento dela? 0. Isso daqui é uma verdade, é um fato, né? E agora eu posso fazer um caso recursivo, que é o seguinte, ó: se eu tenho uma lista que tem cabeça e cauda, isso aqui eu poderia colocar outra coisa. Posso colocar head e tail aqui, só para ficar diferente do que eu acabei de escrever lá no slide anterior. Eu posso calcular o comprimento dessa lista. Como que eu poderia fazer isso? O comprimento de uma lista aqui com cabeça e cauda, eu poderia calcular o comprimento da cauda, certo? Tail. Falar que ele tem um comprimento C1 aqui. Deixa eu aumentar o tamanho aqui. E fazer um cálculo com o is, né? O comp is o quê? C1 mais 1, que é o comprimento da cabeça da lista. Certo? Quando a lista for maior do que 0 elementos, ele vai entrar nessa segunda opção. E nessa segunda opção ele vai fazer uma chamada recursiva aqui, ó. Quer dizer, ele vai chamar para uma lista de tamanho n-1, que vai chamar para uma tamanho n2, n-3, n-4, até que esse n-n dê 0. Daí ela fica vazia e a resposta é 0 e depois a própria recursão faz o trabalho inverso aqui e vai retornando, né? Igual a gente está acostumado em todos os exercícios de recursão que a gente já fez em todos os cursos de programação que a gente já estudou. Vamos fazer um teste aqui. Eu vou ter que carregar o arquivo, claro. Consult. Aqui. Agora, por exemplo, eu quero saber qual que é o comprimento dessa lista que está aí, né?
Eu vou ter que fazer de novo, eu vou colocar isso de novo, né? E eu quero saber o comprimento dessa lista que eu acabei de colocar aqui e quero que coloque na variável x. Tá aí, ó. A lista é orange, grape, apple, banana e a lista tem comprimento x igual a 4. Ah, imagina que eu não quisesse ficar fazendo assim. Eu posso fazer de outra maneira? Sim, eu posso colocar a lista aqui direto. Quantos elementos que tem numa lista que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7? Quero colocar isso aqui. Qual? Aí, deu 7 elementos. E assim por diante. Legal. Aqui no slide tem um outro exemplo, ó, com nomes aqui de alunos, né? E eu calculei o comprimento também. E também chamei o comprimento para a lista vazia, aqui para ele colocar no y. Tem uma outra questão que eu acho interessante também, eu vou mostrar para vocês, que é a gente dar uma olhada no trace, o que ele faz. Se eu chamar o trace, né, deixa eu carregar o arquivo aqui porque ele descarregou. Beleza. E eu chamar essa mesma chamada aqui de comprimento que eu tinha feito aquela hora, como é que será que fica? Ó, ele vai dar um nome que faz sentido para ele internamente lá para a lista, né? Ó, lá, underscore 2942, unificou. Agora ele vai fazer o comprimento dessa lista aí, orange, grape, apple, banana, e vai colocar numa variável que ele chamou de 2950. Para que isso seja feito, ele tem que primeiro calcular. Ele vai, ó, quando ele chega aqui, ele não entra no primeiro, ele entra no segundo. Mas para calcular, o que ele precisa? Primeiro saber o comprimento da cauda. E a cauda tem o que? Ó? Tira orange, grape, apple, banana. Mas para calcular isso daí, ele precisa do quê? Apple, banana, só banana, vazia. Quando é vazio, é o caso base. Ó. Aí ele vai fazer o quê? É 0. Opa, descobri. E agora, o que ele tem que fazer? Calcular os comprimentos. 0 mais 1. 1 mais 1. 2 mais 1. 3 mais 1. 4 vezes 3 mais 1? Sim. Aí ele faz a última pergunta aqui. Ó. O comprimento da lista orange, grape, apple, banana é 4? Sim. Certo? Então aqui no trace fica claro as chamadas que ele faz. Para calcular isso eu preciso disso. Disso, que para calcular eu preciso disso, que para calcular eu preciso disso e disso. Isso aqui é o caso base. Quando ele chega no caso base, dele volta. 0 mais 1, mais 1, mais 1, mais 1, deu 4. É 4 a resposta? Sim. Esse é um dos predicados aqui, uma das regras mais simples que a gente consegue fazer com relação à lista. Né? Deixa eu puxar aqui de volta. O que mais a gente fazer que é simples? A gente consegue inserir um elemento em uma determinada lista de uma maneira muito simples também, usando essa questão de head e tail, de cabeça e cauda. Então, se você quer inserir um elemento numa lista, um elemento, se chama de elen aqui. O que vai acontecer na lista que é o resultado? Imagina que você quer inserir o elemento no começo da lista. Ela vai ser uma lista que tem elen como cabeça e lista como cauda. Resolvido. Isso daqui insere um elemento numa lista. Olha só, se a gente vier aqui, deixa eu tirar o trace, né? No trace, no debug. Voltei ao normal, recarrega esse arquivo aqui. Se eu tiver uma lista dessa aqui e eu quiser insere um elemento na lista, qual elemento que eu quero inserir? Seria, sei lá, pineapple. E o resultado é uma lista 2. O que vai dar na lista 2? Olha lá. Pineapple, orange, grape, apple, banana. Por quê? Na verdade, um predicado ou uma regra aqui no Prolog, ele não é uma função. A gente não está chamando isso daqui e ele não vai retornar uma função. O que o predicado faz é verificar se isso daqui é verdade. E caso alguma das coisas sejam variáveis, ele vai encontrar os valores para essa variável que faz com que isso seja satisfeito. Certo? Então, se você entra com uma lista em um elemento, ele tenta achar a resposta que faz esse predicado seja verdade. Então, o que é verdade? Quer ver só?
É verdade que se eu entrar com essa lista aí, vai dar essa resposta? Vai dar essa outra lista aqui? Ah, não, peraí. Isso aqui não deu o resultado que eu imaginei. Sabe por quê? Porque aqui ele tem que fazer a unificação da lista, então ele dá um resultado. Eu vou fazer o seguinte, ó. Insere essa lista Pineapple. Vai dar essa outra lista aqui. Acho que Pineapple tem um P só, né? Mas tudo bem. Olha lá, true. Então, qual que é a função aqui desse predicado, dessa regra? É verificar se aquilo que eu estou falando é verdade, ou então, se tiver uma variável, é encontrar os valores daquela variável que faz com que aquilo seja verdade. Então, aqui eu fiz uma consulta breve aqui, de tipo, isso aqui é verdade? Ele falou, sim. Ah, não é verdade, então, que na verdade deu pineapple. Ah, aí é false. Por quê? Porque se eu inserir isso daqui no início dessa lista, não dá isso que eu acabei de falar, né? Dá o de cima aqui. Então tome cuidado para você não enxergar um predicado como uma regra do Prolog, como uma função. Tá? Ela já tem aqui o retorno. Imagine que assim, você convencione que sempre o último elemento aqui é o que você quer de retorno. Isso aqui é uma convenção sua, depois você vai usar dessa maneira. Na última aula também, galera, a gente tinha visto o seguinte. Corte verde. Pode colocar. Em todas as duas aqui, ó. Se eu recarregar, ele não vai reclamar, não. Vai falar normal. Olha lá, se eu fizer uma inserção, aqui, ó. Funcionou do mesmo jeito, tá? Isso daqui vai simplesmente é um corte verde, então não modifica o resultado, mas pode ganhar em desempenho, porque ele não fica testando coisa que não precisa. Outra coisa que é fácil de fazer, concatenação. Concatena. O que é concatenação? É quando você tem duas listas e você quer fazer uma lista só, que são as duas juntadas pelo meio ali, né? Tipo, você coloca uma lista e depois coloca a outra logo em seguida. O concatena já vai ser o seguinte, já tem um caso base. Ó. O que acontece se eu concatenar uma lista vazia com uma lista? Ué, a segunda lista aqui vai inteira e fica como resposta, né? Nada concatenado com lista dá o quê? Dá a própria lista. Isso daqui é o nosso caso base. Outro, ó, concatena. Esse é o caso geral. Eu vou ter que fazer o quê? Concatenar uma lista que tenha cabeça e cauda com uma outra lista que também tem cabeça e cauda, mas nem vou colocar. Lista 2. O que vai acontecer? Aqui sim vai ter uma lista cuja resposta aqui dela, cujos elementos dela começam com H1, certo? Eu vou juntar essa lista nessa, então a cabeça da lista resultado também vai ser H1. E aqui eu tenho uma cauda concatenada. Vou colocar aqui T2, por exemplo. T3. Isso daqui vai ser verdade quando? Quando T3 for a concatenação de T1 com a lista 2, certo? Concatena T1 com lista 2 e dá T3. Nossa, não é possível que você vai funcionar, João Paulo? Vai. Claro que vai, né? Isso daqui, repare que, assim como a gente faz em todas as vezes que a gente estuda recursão, a gente tem que caminhar no sentido do caso base. Então, se a minha lista ela começou com N elementos aqui, na próxima chamada ela tem N-1, N-2, N-3, vai chegar uma hora que vai acontecer o quê? Que ela vai estar vazia. Certo? Aí, qual que é a resposta? Ela retorna aqui essa lista aqui sozinha, concatena aí com H1, com outro H1, com outro H1. Então é assim que vai funcionar. A gente pode testar aqui também. Deixa eu puxar. Ô louco, errei aqui. Cliquei no Git. Deixa eu puxar aqui um pouquinho. Recarrego. Ok.
quero fazer concatenação de uma lista que tenha 1, 2 e 3 com uma lista que tenha 4, 5 e 6 e vai dar uma lista 3 aqui, ó. Vamos ver o que aqui vai falar? Aí, a lista 3 tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, todo mundo junto. Tá certo? Isso daqui é a mesma coisa, vai funcionar se for vazia, só que se for vazia ela já cai direto nesse caso base aqui, né? E se ela for vazia do outro lado? Ué, não tem problema. 1, 2, 3, funciona também. É claro que isso daqui vai gerar mais trabalho do que esse, né? Esse aqui ele já retorna direto. Esse daqui ele vai incluindo de um em um na lista final. Aqui. Beleza? Então são exemplos. A gente tem que sempre ficar esperto com o caso base, né? Que geralmente a gente vai fazer um processamento na cabeça da lista e o recursivo vai ser na cauda. E pensar da maneira correta, né? Pensar como a gente programa em Prolog. Esquecer um pouco os outros paradigmas. Aqui tem um outro exemplo ainda, para você retornar, não é que retornar, né? Fica ruim falar retornar, mas para você encontrar o enésimo elemento de uma lista. Então você vai entrar com uma lista, ó, você quer saber, aqui é o n, né? É o enésimo elemento que você quer, então aqui é o n, e o x é o próprio elemento. Tem o caso base, novamente, ó. O que acontece se você quiser um elemento que o n é 1. Você quer o primeiro elemento. O primeiro elemento é a cabeça da lista. Então, beleza. Olha lá, retorna o x. É a própria cabeça da lista, é a resposta. Se o cara não quiser o primeiro elemento, o que acontece? Chama aqui a parte que é recursiva. Se ele não quer o primeiro, então o primeiro não interessa. Aqui, ó, ele queria o primeiro, então a cauda não interessava. Por isso que a gente está usando aqui o padrão vazio, o padrão coringa. Aqui a cauda interessa, e eu quero o n. O x é o elemento que eu estou procurando. Aí o que eu vou falar? Ué, se eu estou querendo o enésimo, o elemento n da lista, ele vai ser o n menos 1 da cauda. Certo? Que você tira a cabeça da lista, sobra... por exemplo, você queria o oitavo elemento da lista. Aí você tira da lista a cabeça. Então da cauda você quer o sétimo. Certo? É isso que a gente está falando. Ó. Então eu quero o sétimo elemento da cauda, o n menos 1 elemento da cauda. Só que, como eu já expliquei para vocês, a gente não pode colocar n menos 1 aqui. Porque o único momento do Prolog em que ele resolve uma operação aritmética é quando você usa is. Então, antes você tem que calcular n1 is n menos 1. E você fala, eu quero, então, o elemento n1 da cauda. E ele vai fazer isso. O que acontece? Ele vai tirando os elementos da cabeça até o momento em que n é 1. Ele vai diminuindo o n e tirando o elemento da cabeça. Na hora que dá 1, ele fala, é o x aqui, achei. Então aqui, ó, se o x for 5, 6, 12, sei lá, eu quero o primeiro, retorno x. Eu quero o sexto elemento. Então, ó, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto é 9. Retorna 9. Tá? Uns exercícios aqui bem bobos. Ó, esse aqui eu nem vou resolver. Esse aqui vocês vão ficar para vocês resolverem aí como exercício mesmo. Tá? Escrever um programa em Prolog que possa ser utilizado para o cálculo do somatório de todos os itens de uma lista. Pô, a solução desse negócio aqui é quase idêntica àquele do comprimento. Né? Enquanto aquele do comprimento lá a gente somava 1, que era o comprimento, esse aqui você vai somar o próprio elemento. Né? Então, enquanto na solução daquele... Vou voltar. Ó. Aqui, não interessava o elemento da cabeça, que você não queria saber o valor dele. Agora, lá na soma, você queria chamar somatório, sei lá, você vai, em vez de colocar 1 aqui, você vai colocar o valor do elemento. Aí ele vai somando, somando, somando de 1 em 1. Esse é um exercício muito simples. Ele vai ter que funcionar dessa maneira aqui. Ó. Eu quero somatório desses elementos. Opa, deu 15, deu 30, deu 0. E assim por diante. Manda brasa aí. Esse daqui já é um pouquinho mais complicado. Então eu vou mostrar para vocês como é que funciona. Você vai escrever um programa em Prolog que substitua todas as ocorrências de um determinado elemento de uma lista por outro, que você vai passar através do usuário. Tá? Aqui é um exemplo de uma consulta. Ó. Eu quero substituir nessa lista aqui todos os elementos 1 por 10.
e dá uma lista L aqui para mim. Olha lá, a lista com os elementos substituídos está aqui. Aqui, ó, seguindo o mesmo arquivo. Não preciso ficar fazendo um arquivo para cada regra que você fizer sobre listas. Aqui eu chamei meu arquivo de listas.pl aqui e estou escrevendo tudo que eu estou fazendo sobre listas aqui. Substitui. Subs. Não, vou colocar substitui. Parar de preguiça, né, galera? Caso base. Se eu tiver uma lista vazia e eu quiser substituir qualquer coisa por qualquer coisa, vai dar o quê? Lista vazia. Não? Isso aqui é um caso base. Se a lista estiver vazia, não interessa o que você está querendo substituir, vai dar sempre uma lista vazia. Agora eu tenho dois casos. Substitui. Quando o elemento da cabeça da lista for o elemento que você está querendo substituir e quando não for. Então eu vou colocar aqui, ó, atual é a cabeça da lista e T1. Atual é o elemento que eu estou querendo substituir e vou chamar de sub o substituto dele. O que acontece nesse caso? A resposta vai ter sub, que vai substituir o atual, e T1? Não. Você pensou nisso, não está tão ruim assim não, tá? Mas só que a verdade é que ele vai substituir o primeiro elemento e ele precisa continuar substituindo no resto, né, galera? Você precisa falar aqui que a cauda também vai mudar, né? E se tiver outros elementos iguais ao atual no restante? Então, vai substituir o primeiro e o resto precisa ser substituído também. Aí como é que você faz? Toda vez que ele substituir um elemento... Não vou falar isso agora não, vou deixar para depois. Depois vocês vão ver o que vai acontecer. Substitui o que? T1, que é o resto da cauda, que era o atual, por sub, e tem que dar T2. Tá certo? Nesse caso aqui, o carinha tinha que ser substituído. E a última é quando o quê? Eu tenho um elemento da cabeça e da cauda, e o atual é outro cara, não é igual, ó, tá vendo? Aqui bate o caso padrão, aqui não. H1 e atual quer dizer que eles não têm o mesmo valor. Sub. E agora? Se eu não vou substituir, então eu chamo H1 mesmo. H1. Só que não é para eu não substituir o elemento da cabeça que eu não preciso substituir o da cauda. T2. E o que acontece aqui? A mesmíssima coisa que aconteceu aqui em cima. Eu preciso continuar substituindo. Tá ok? Beleza, vamos fazer aqui um teste. Reload. Substitui. Nessa lista aqui, ó. 1, 2, 1, 3, 1, 4. Todos os 1 por 7. E dá a lista L2 para mim. Olha só. Nesse caso aqui, se eu apertar ponto e vírgula, ele vai dar várias opções para mim. Por que isso? Dá uma olhada aí. O que vocês acham que está acontecendo? No primeiro caso, ele substituiu todos para mim. Aqui ele substituiu 2, depois ele substituiu outros 2, aqui um só, outros 2. Ele deu para mim todas as opções que tem de substituir todas as combinações de 1 que tem. Por que eu fiz isso? Porque quando eu substituir o elemento, que isso é feito aqui, ó, eu troco atual por sub, nessa chamada aqui, eu não falei para ele que não precisava voltar. Então eu tenho que tacar um corte nesse negócio aqui, um corte vermelho, bem aqui, ó, pá. Antes de você mandar substituir o resto, você tem que falar para ele, ó, não precisa fazer backtracking daqui para trás. Você substituiu, não tira mais, não substitui, tá? Aqui, ó, achou o 777, beleza, tchau e benção, acabou, né? Então esse corte, ele é colocado aqui antes de você mandar substituir o resto. Porque se você não coloca, ele vai fazer backtracking e tentar outras alternativas. Aí se eu não substituir esse 1 por 7, mas substituir os outros...
Poderia ser o caso. Se a sua intenção era achar todas as combinações aqui substituindo, era aquela implementação. Mas se eu não quero, eu quero substituir todos uma vez só. Então eu fiz essa modificação, coloquei o corte vermelho, recarreguei, substitui para mim. Aí, uma resposta só. Ele achou, substituiu e não voltou para ver se tinha outras possibilidades. Tá? Isso é bem interessante. Dá uma pensada aí, volta o vídeo se for necessário para você entender o que aconteceu. Bom, existem várias funções que a gente pode fazer. Funções, foi mal. Errou! Várias regras, vários predicados que a gente pode escrever para processamento de lista. Mas a linguagem Prolog, a implementação do SWI Prolog, ela já provê um monte de predicados já pré-definidos na linguagem. Então já tem lá, por exemplo, append, member, reverse, né? SUMList. O append é o concatena, a gente acabou de fazer. Né? Member é para verificar se o elemento faz parte da lista. Reverse é para inverter a lista. Né? E sum é o somatório que a gente fez. Tem outros, tem vários outros. Aí está um link para você acessar para ver o que mais que tem. Tá? O que eu peço é o seguinte, quando eu peço para você fazer um exercício, não é para usar esses que já tem. Né? Você nunca vai poder usar nos meus exercícios aqui que eu passar, alguma coisa que já está pronto. Né? Você pode usar os seus próprios predicados. Ali, por exemplo, a gente já está fazendo. Se eu precisar do comprimento da lista em algum lugar para baixo aqui, eu já escrevi um predicado meu para calcular o comprimento. Então, esse você pode usar. Agora, usar esses aqui, usar esse concatena com append e tal, aí não, tá legal? Só se você for fazer alguma coisa depois, né? Mas para fins didáticos aqui não é legal. Para finalizar essa aula aqui, resta a gente comentar sobre o predicado findAll. Esse predicado ele gera uma lista com todas as alternativas encontradas que satisfaçam determinada consulta. Aqui tem um exemplo. Ó. Eu tenho os alunos, aluno, Pedro com nota 9, João com nota 10, assim por diante. E eu queria, ó, tá vendo a caixinha amarelinha aí? Ó? Encontre todo aluno X cuja nota, ó, find all, encontre todos os alunos X cuja nota é maior ou igual a 6 e coloque para mim numa lista que eu chamo de LST. Ué, como é que eu faço isso? Aprovados LST, o que tem lá dentro? Find all, encontre todos os X cujos alunos X de nota N tenham nota N maior ou igual a 6. Tá vendo que isso aqui é uma consulta? Eu quero todos os alunos X e N cuja nota seja 6. E qual parte que eu quero? Eu quero a parte X. E o que significa isso aqui? Eu quero que vá para essa lista aqui. Beleza? A gente tem exercício. Tomando como base essa base de dados aí, que tem algumas coordenadas de pessoas e um mapa bidimensional. Imagine que uma delas tem uma bomba. É um pouco trágico aqui, mas não se exalte. Cujo raio de ação é de D metros. Como a gente poderia escrever um programa que encontre uma lista de pessoas que poderiam ser atingidos pela bomba apertada pela pessoa A? Ó, eu quero fazer o quê? Around, que é a posição... eu quero saber quem que está em volta do A em um raio de 3 metros e coloca numa lista para mim. D, aqui é D metros, né? Eu coloquei 3. Eu preciso primeiro ter uma regra para calcular a distância, que se eu não estou muito enganado, a gente já fez nas aulas passadas. E agora eu faço um find all. Encontre todos os elementos da lista A que estão no raio de 3 metros e coloque numa lista. Vamos ver o código. Aqui eu já adiantei, pessoal. Coloquei as positions aqui já, para vocês não terem que ficar vendo eu escrever isso, né? Vamos só fazer a parte que interessa mais. Aqui, como é que vai ficar o around, né, que eu tinha pedido? Ele tem que ser um predicado que usa o find all. Ele recebe P, que é o ponto focal aqui do negócio, né, quem que está com a bomba, né? O D, que é a distância, que é o raio de ação do negócio. E LST, que é a lista com todas as pessoas que vão ser atingidas aqui. Find all
vocês vão ver que a gente vai precisar de um outro predicado aqui, de uma outra regra antes de poder fazer esse final aqui. Ó. Eu quero todos os x cuja distância do P para o x seja uma distância dx aqui, e essa dx seja menor ou igual, não se esqueça que em Prolog a gente escreve igual ou menor aqui, né? A distância d que eu passei lá na minha regra principal. E claro, P não pode ser o próprio x, tá? E vou colocar isso na lista. Então já ficou claro que a gente precisa do quê? De refazer esse nosso predicado distance, né? Que a gente já fez na outra aula. Só para relembrar, a distância entre um ponto P1 e um ponto P2 vai ser D. E como que eu vou colocar isso? Primeiro eu tenho que pegar as posições do P1. Eu vou falar que é x1 e y1. A posição do P2, que eu vou falar que é x2 e y2. E qual que vai ser a distância? A distância euclidiana normal aí, ó. Raiz quadrada de x2 menos x1 ao quadrado mais y2 menos y1 ao quadrado. Tendo essa distância, então encontre todos os elementos cuja distância seja uma distância dx que é menor do que a d que eu passei para a regra, né? Esse ponto x que eu vou achar não pode ser o próprio portador aqui da bomba, né? O ponto P é LST. Se eu fizer aqui a recarga do meu arquivo, posso chamar direto aqui o around. Não, quer ver? Vou fazer uma chamada de distance do ponto A para todos os outros pontos distância. Aí. Beleza. Do ponto A para ele mesmo é 0, para o B é 2, para o C é 3,6, para o D e tal. Assim vai ficar fácil para a gente saber quem que ele vai devolver. Around A, com raio, vou colocar aqui 3, igual estava no exemplo do slide. Qual que é a minha lista de atingidos? Atingidos. Olha lá, atingidos tem B, que tem distância de 2, E, que tem distância de 1, e H também de 1. Se eu colocar o valor 6, o A, 6 para dígitos, aí pega bastante gente, ó. O B, o C, o D, o E, o F não, o G e o H. Só o I e o F que ficaram de fora. E assim por diante. Eu poderia trocar qual que era o elemento aqui que está com a bomba, é o B, e assim por diante. Está testado o nosso find all. É legal? Então é só se lembrar que find all é uma palavra que é intuitiva. Encontre todos. Depois ali você vai falar qual variável que você quer. Aí eu quero o x, né, nesse caso. Faz uma consulta e fala qual lista que você quer colocar. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para passar para vocês com relação à linguagem de paradigma lógico, o Prolog. É uma linguagem que tem uma finalidade mais específica, que trabalha muito bem com problemas simbólicos, mas a gente viu aqui que também dá para fazer, para realizar a solução de alguns problemas aritméticos, processamento de listas, e assim por diante. Existem muitas outras características da linguagem, né, mas o curso aqui é só para dar uma passada superficial realmente para conhecimento da linguagem. Tá legal? Então, beleza. Muito obrigado por ter seguido até aqui e até logo.